Gustavo Valente, Fala, Rodrigo. você aqui da Penha, acredito que você não esteja mais na Terra das Gôndolas. Você que acaba de lançar o livro Momento Crítico e transformou o canal do mesmo nome numa gôndola viva, num vaporeto vivo para cobrir o Festival de Veneza. Conta pra gente aqui um pouquinho como é que foi a sua experiência. Eu tô vendo um pôster do meu xodó Licorice Pizza atrás de você. Eu acho que é um pôster. É o pôster. Uma obra-prima. Aliás, eu não sei se você tá ligado, o Spielberg viu, né, no novo filme do Paul Thomas Anderson, já declarou que é uma obra-prima. Tá um fuso esse filme aí, estão falando que é o filme do século, o filme da, sei lá, falando assim, coisas... Pois é. Vamos ver como é que isso se procede. Conta um pouquinho pra gente, cara, como é que foi aí a pandemia, como é que foi a vida, falei pandemia porque a gente estava falando antes, cara, vocês não acharem estranho, a gente estava conversando antes sobre pandemia e efeito Spike Lee, discutindo aqui a questão do luta de classes, o Highest to Lowest não ter estreado nos cinemas, só na Apple, um pouco como aconteceu com o Destacamento Blood, o filme, um dos longas mais recentes do Spike Lee. Conta um pouquinho como é que foi Veneza, como é que foi as suas aventuras nas gôndolas aí venezianas, meu querido. Foi assim, uma experiência fantástica em todos os sentidos e nova para mim. Primeiro porque é a primeira vez que eu vou no festival, né, de Veneza, e é uma curadoria completamente diferente da de Berlim, são estilos completamente diferentes de festival. E Veneza é uma cidade muito diferente de todas as outras que eu tinha ido, eu não conhecia. Então, me acostumar com o tipo de deslocamento, com os barcos e tal, e entender, tudo bem, é simples e tal, é uma cidade relativamente pequena, mas foi um aprendizado enorme, assim, para mim, cobrir o festival. O que você viu, assim, eu acho que a gente está vivendo agora uma discussão muito grande que se espalha das redes sociais em função da não premiação de um filme que estava diretamente ligado à questão da Palestina lá, sobre o qual eu quero ouvir você. Há uma grita muito grande que esse The Voice of Hind Rajab, da Karuter Benhaina, que venceu o grande prêmio do júri, deveria ter sido Leão, enfim, sempre acontece isso. Explica um pouquinho o que aconteceu lá, que polêmicas você acha que você encontra lá em relação ao futuro do cinema? Explica um pouquinho. Sobre esse filme, tinha uma expectativa muito grande em relação a esse filme antes dele estrear. Todo mundo falava assim, esse filme vai ganhar, esse filme tem que ganhar. As pessoas sem saber sobre a qualidade do filme, mas falando só sobre o tema. E eu fiquei feliz porque o filme realmente é muito bom, assim, muito bom, o filme muito pesado, necessário, importante ele ser feito da forma muito corajosa, a abordagem da diretora. Essa polêmica em relação ao filme não ter ganho o Leão de Ouro, sabe, ele foi premiado, ele ficou com o segundo lugar, né, que é o equivalente. E é justo isso, eu acho que o Leão de Ouro talvez fosse forçar um pouco a barra, assim. Eu acho que foi uma premiação justa, ficou marcado ali o filme, todo mundo sabe do que se trata, ele vai ficar em evidência aí nos próximos meses e anos. Então, nesse sentido, eu não vejo polêmica, assim, acho que foi uma premiação bacana, assim. Mas, por outro lado, acho que o júri escolheu alguns filmes, no mínimo, fracos, assim, para premiar. Como, por exemplo, que eu te falei que eu tinha detestado do Gianfranco Rossi, que é uma espécie de documentário, mas sem qualquer tipo de foco narrativo. É um filme completamente esquecível, assim. Parece mais um delírio auto-indulgente, assim, dele. E o filme chinês ganhou melhor atriz. O filme chinês também é um filme sem qualquer tipo de marca, assim, ou potência. É um filme também absolutamente
esquecível. Não tão fraco quanto o outro, mas também, sabe, em meio a diante de tantas atuações femininas marcantes, até de filmes que eu não gostei, por exemplo, teve um musical que é dirigido pela esposa do Brad Colbert, e ele roteirizou o filme com ela. É um filme que eu não gostei muito. Não gostei quase nada. Mas é uma performance central forte da Amanda Seyfried. The Testament of Anne Lee, se eu não me engano. The Testament of Mona Fosford, eu acho que é isso, né? Que é do... Essa Mona Fosford é o nome da diretora. Mona Fosford é o nome dela. Essa diretora trabalhou lá no Brutalista no passado. Ela é esposa dele. Enfim, houve uma grita assim, interessante em torno do trabalho. Eu acho a Seyfried uma atriz potente. Eu acho que ela teve um início de carreira assim, um pouco protocolar, assim, com essa questão de Hollywood apostar em jovens talentos e dar uma uniformizada neles. Isso eu não gosto nem um pouco. E acho que ela não conseguiu, por exemplo, escapar disso num determinado momento da carreira dela. Eu acho que ela fica rotulada, mas eu acho que ela depois, principalmente depois do Mank ali, ela dá uma virada. E, cara, eu acho que, bom, essa questão toda do cinema que a gente fala dentro dos festivais está diretamente ligada, né, a esses altos e baixos de filmes que às vezes se impõem por uma interpretação, mas acaba ficando aquém por outra razão. Agora, tem um ponto da Amanda que eu gosto, cara, que é uma parceria que ela fez com um excelente diretor brasileiro, que é o Heitor Dália. Um filme chamado 12 Horas no Brasil. Eu gosto muito desse filme. É um filme que eu acho que quem estiver assistindo deveria dar uma olhada. Esse filme tem o Wes Bentley, tem a Jennifer Carpenter e principalmente tem Sebastian Stan. E é um filme que foi feito um pouco na esteira do sucesso internacional do Cheiro do Ralo, da ida do Cheiro do Ralo para Sundance e da ida do Heitor para Cannes com A Deriva, que é um belíssimo filme. O Heitor hoje basicamente se tornou um diretor de séries, o DNA do Crime, o Jogo que Mudou a História, Os Donos do Jogo, que ele está fazendo agora, enfim. Mas é um diretor que eu gosto muito, e eu acho que esse filme é um filme Gone que vale muito a pena ser visto com a devida atenção aí. A Deriva com o Vincent Cassel, né? E a Deborah Bloch, que na época quase não fazia cinema, então foi uma coisa curiosa. Ela tá muito bem nesse filme. O Heitor é um cara, Gustavo, que eu te recomendo muito ficar atento, porque eu acho ele um diretor brasileiro muito interessante. O Ana, que é um super filme dele sobre os jogos de poder no ambiente do teatro. Tungstênio é uma adaptação de quadrinhos muito boa que ele fez. E O Cheiro do Ralo é realmente um marco. Sim. Foi engraçado, você falou a gente tá falando de Veneza, mas você falou do Sebastian Stan, que tá em alta, assim, agora. E que essa guinada talvez tenha começado ali em Berlim, né? Com a Different Man. Com certeza. Não, fato que começou ali. Eu acho que ele já estava se estabelecendo como um cara promissor, né? Assim, o Soldado Invernal deu uma visibilidade para ele no âmbito mais pop, mas ele é um cara que tem muita potência. Agora, pra gente não perder aqui o foco de Veneza, cara, eu acho que tem uma curiosidade, assim, fala do Jarmusch. O Jarmusch acabou sendo o último filme que você viu. Sim. Como é que foi? Como é que você conseguiu? E o que você achou de mais potente nesse filme? Antes de tudo, eu, no dia lá de pegar os ingressos para no mesmo dia do Jarmusch estreou o Frankenstein também. E tava muito cheia a sala, eu acho, lá no sistema, e eu acabei não conseguindo pegar os ingressos, nem que o Frankenstein, nem que o filme do Jarmusch.
E aí, no último dia de pegar ingresso, eu vi que tinha lá filme Leão de Ouro, uma sessão especial. E aí como eu sabia que esses dois e mais um ou outro ali eu não tinha assistido, ou não ia assistir, aí na esperança, né, vai que, né, é um filme que eu não vi. Mas eu não esperava, acho que nem você esperava, que o filme do Jarmusch fosse ganhar. Até porque ele foi para Veneza cheio de dúvidas, porque ele foi meio que rejeitado em Cannes, não foi esse filme, se eu não me engano? E aí muita gente falou, será que é essa história? Será que o filme não é bom? Por que não foi? Enfim. Mas, para minha felicidade, é um filme. Quem conhece o Jim Jarmusch sabe que ele é o tipo de cineasta que, com poucos minutos, você já identifica que é um filme dele. E esse filme traz todas as marcas autorais dele, no que ele tem de melhor, assim. É um filme que trata de temas de relações familiares de uma forma espiritual, assim, muito bom humor, mas com uma honestidade brutal também, que não é comum você ver em filmes sobre esse tema. E é uma abordagem muito sutil, assim, que não grita pro espectador o que ele deve sentir ou o que ele deve perceber daquelas interações. E o bacana da sessão é que as pessoas responderam muito bem a situações que acontecem no filme que são muito delicadas, assim, as pessoas perceberem isso, essas sutilezas. Eu achei bacana. O cinema do Jarmusch conversou com aquelas pessoas, o que não é simples, assim, porque como eu te falei depois, esse é um filme, Veneza costuma premiar filmes que vão daqui por fins, que vão daqui e vão ter uma carreira no Oscar, ali, sei lá o quê. Esse é um filme que não vai pro Oscar, acho que não vai ser indicado a nada, assim. É um filme independente, na raiz ali, do que isso significa. E eu achei muito bacana a Veneza premiar um cineasta tão importante quanto ele. Eu queria chamar a atenção para um detalhe, primeiro para quem está acompanhando a gente aqui, ficar atento sempre, né, às críticas do Gustavo e ao trabalho que a gente faz aqui no 7x7, também no canal Arena no 7, que tem um programa novo saindo amanhã. E mais, dá uma dica aqui, Gustavo, se você me permite, o MUBI, www.mubi.com, colocou vários filmes do Jarmusch lá, tem filmes dele também na Amazon, na Prime Video. Então, assim, Os Mortos Não Morrem, que abriu Cannes, o que para mim é a obra-prima dele, que é o Flores Partidas. Na MUBI tem vários títulos assim de peso. Noite sobre a Terra. Acho que o Peterson tá lá, não tá? O Peterson tá o Patterson tá na Amazon. Dá pra ver via Amazon. É o meu favorito dele. Foi aquilo que você tinha falado. Você falou também que é bacana, assim como o Oscar fez no ano passado, de salientar a força do cinema independente, que o cinema independente ainda tá vivo e é reconhecido, né? Eu acho que tem um ponto, assim, fulcral nessa história, cara, que é o seguinte. Em Berlim, que você também cobriu junto comigo, a presidência do júri desse ano foi atribuída ao Todd Haynes, que é um grande cineasta americano, conhecido por Sape, Segredos de um Escândalo, Far From Heaven, tem grandes filmes aí. E eu lembro de conversar com ele lá, logo na abertura na coletiva do júri, e ele falar que acredita piamente que a ideia de cinema, de indie cinema, de cinema independente está vivo. E que uma das provas era o fenômeno Anora, o fato de existir um cara como o Sean Baker, capaz de fazer filmes com celular, como Tangerine, por exemplo, filmar de uma maneira muito peculiar, ele montar, enfim, ter uma independência plena. Então isso eu acho que foi muito interessante. Aí eu fiquei pensando
quando eu te vi em Veneza, Gustavo, que assim, toda essa turma que a gente chama de indie, inclusive o Tarantino, ninguém existiria se não fosse, de uma certa medida, o Jim Jarmusch, cara, porque é o seguinte, embora você tenha grandes cineastas anteriores a ele, a galera, por exemplo, do cinema americano da década de 70, né? Antes até você tem Cassavetes, já surge ali, você tem toda uma turma importante, mas assim, é o Jarmusch que mantém isso num nível de potência radical. Ele, para mim, é o diretor mais maluco, beleza, mais toca Raul da história do cinema, assim. Eu acho que se existe um cineasta que tem um mood completamente alternativo, esse mood é Jim Jarmusch, assim. Então eu acho que essa vitória é uma celebração plena e absoluta do que ele representa como criador, sabe? Eu concordo, eu te falei, a gente se falou por telefone logo depois da premiação, e eu disse, um dos meus cineastas favoritos é o Hal Hartley, que também para mim tem esse mood indie e na mesma veia ali do Jarmusch, e ele é um filhote do Jarmusch ali, tem vários outros filhotes do Jarmusch por aí, vários que surgiram na década de 90, e eu acho que as pessoas, a maioria, né, não todo mundo, perdeu a oportunidade de enaltecer isso que a gente está conversando aqui agora, mas não, o Jarmusch ficou marcado como o cara que tirou o prêmio, o cineasta americano que tirou o prêmio do filme The Voice of Rins Rajado, que foi premiado, não é como se o filme tivesse sido esquecido, não, ele ficou com um prêmio importantíssimo lá. Então, eu achei importante para marcar assim, uma carreira fenomenal e pro estado do cinema atual mesmo. Eu acho que foi importante essa vitória. Eu acho que tem muito lugar para isso, e eu acho que o mais interessante nesse tipo de situação, cara, é as pessoas correrem atrás agora de assistirem os filmes do Jim, assim, isso eu acho fundamental, eu acho que é um pouco o nosso papel. Agora, eu queria que você comentasse um ponto, Gustavo, logo que começou a cobertura, você conversando comigo, só para o pessoal se contextualizar aqui, né, eu trabalho com o Gustavo aqui no canal 7x7, e o Gustavo generosamente foi me atualizando, né, de tudo. E assim, Gustavo, você foi fulcral para que eu pudesse fazer a cobertura no Correio da Manhã, onde eu escrevo. Então, te agradecer imensamente por isso. Mas eu queria que você falasse uma coisa comigo. Logo que você saiu da primeira sessão, você saiu elogiando Paulo Sorrentino e elogiando Tony Servillo, que acabou ganhando o prêmio de melhor ator no festival, que foi, eu acho, assim, merecidaço, mas para mim, cara, foi uma grande surpresa, porque não é alguém que normalmente você espera desse tipo de premiação, o que eu acho uma injustiça, aliás, porque é um ator extraordinário, entendeu? Fala um pouquinho do La Grazia e fala um pouquinho do que você achou dele, cara. Eu cheguei a falar um pouco no outro vídeo que eu não, assim, eu tenho minha relação é tímida ainda com o cinema do Sorrentino, mas as minhas primeiras experiências não foram das melhores, então eu entrei para ver o La Grazia, assim, vamos ver o que ele tem a oferecer. E foi uma grande surpresa, assim, no melhor sentido possível. É um filme extremamente agradável, acho que é um filme que vai agradar a todos, assim. É um filme divertidíssimo e, ao mesmo tempo, é um estudo de um personagem, de um presidente da Itália que está no fim do seu mandato e que sofre uma crise existencial.
Então combina muito bem esse drama denso com a comédia tipicamente italiana, e no centro disso você tem o Tony Servillo, que não cai nem para um lado o filme ficar muito sombrio, nem para ele ser uma comédia escrachada. Então ele é o fio condutor ali de tudo, e ele tá sensacional, assim, no filme. Agora, se você pudesse contar um pouquinho pra gente, assim, sobre o que é essa história? Como eu falei, é sobre esse presidente e tal. Ele é italiano, que ele tá no fim do seu mandato, e ele começa ele sofre uma grande pressão para aprovar novas leis. Por exemplo, tem a lei da eutanásia, leis assim que vão mudar o rumo da Itália. E ele é considerado um político burocrático, assim. Ele tem até um apelido que zombam dele, porque ele é o cara que faz as coisas da forma mais padrão possível, sem tomar riscos E aí ele começa a ter uma crise existencial sobre como vai ser o legado dele. E a filha dele é o braço direito dele na política, é uma mulher muito mais progressista que ele. Então essa dinâmica leva ele também a ter uma crise sobre a relação entre pai e filha. E ele também é um viúvo, recém-viúvo, que a mulher que ele mais amou foi a esposa dele. E ele tem certeza que ela teve um caso com o melhor amigo. Então são várias coisas, são várias situações que vão criando ali naquele homem que passou a vida naqueles cargos políticos de uma forma burocrática, e de repente ele tem um turbilhão de emoções e de responsabilidades que ele precisa lidar, ele precisa tomar uma ação. Ele não é um homem de muitas ações. E é assim, é um filme surpreendentemente engraçado e muito bonito. É dirigido assim, o Sorrentino é como você gosta de dizer, um esteta, assim. É um trabalho de direção magnífico. A concepção de quadros dele é uma coisa... Eu sempre achei ele um diretor talentoso nesse sentido, mas eu via ele muito mais como quase um publicitário do que um diretor de cinema, assim, porque eu via muita beleza, mas pouco conteúdo. E nesse filme não, ele combina tudo muito bem. E o Tony Servillo é o grande destaque, sem dúvida, desse filme. Existe essa natureza do esteta mesmo no trabalho do Sorrentino. E ele é um dos grandes da Itália. E assim, cara, eu tenho muito carinho por ele, porque eu tava no Festival de Cannes de 2008, quando ele foi premiado com Il Divo, no mesmo ano que o Matteo Garrone foi premiado com Gomorra. Então, a gente falava de uma coisa chamada Risorgimento, que era um novo cinema italiano que estava surgindo ali. Agora, Gustavo, já que a gente falou disso, eu acho que tem 2 assuntos aqui para conduzir essa nossa conversa aqui. O primeiro deles o que você achou da Itália, do cinema italiano, pelo que você viu lá? Porque você falou boas coisas do La Grazia, que não só foi premiado, não só fez barulho, mas assim, abriu o festival, né? Então isso dá uma notoriedade, agora vai para São Sebastião. Fala um pouquinho assim, o que você tá achando do estado de coisas da Itália nas telas? O La Grazia foi uma grata surpresa, foi uma excelente escolha para abrir o festival, assim, para colocar ali as pessoas no ânimo do evento. Mas de resto, assim, sendo muito sincero, foi tudo muito decepcionante. Não que eu tivesse muita expectativa, porque eu não conhecia, uns eu não conhecia e outros eu conhecia muito pouco dos cineastas lá que tiveram filmes na competição. Mas você chegou a comentar que você tinha alguma expectativa naquele filme Duzzi, que é do Pietro, Sim. Sim, com a atriz também, que é uma atriz renomada e tal. Mas assim, são filmes... Bruno Tedeschi. São filmes fraquíssimos. Esse é um filme fraco. Isso é o tipo do filme que, nessa rotina de festival,
que você assiste filme atrás de filme e escreve, você, um dia depois, você nem se lembra, assim, sobre o que era o filme. Teve um depois que chamava Helena, se eu não me engano. Que, assim, a minha percepção, quando o filme acabou, era de por que esse filme tá na competição, sabe? Eu senti uma obrigação de colocar filmes italianos, mas você não tinha força nesses filmes para eles estarem ali, de fato, sabe? Eu achei muita encheção de linguiça ali. Poderia ter, sei lá, um filme brasileiro, poderia ter um filme da América do Sul, poderia ter de outro país europeu, enfim. Isso que você está trazendo é algo muito importante, cara, porque assim, você está entrando, vou polemizar um pouquinho aqui. Assim, a grande cobrança que Veneza recebeu esse ano, e não foi só da gente, sim, não ter latino-americanos como se esperava. Teve a Lucrécia Martel, com alguma visibilidade, a Lucrécia já é uma cineasta que foi jurada lá, presidente do júri lá, que teve filmes lançados, como Zama, mas assim, a América Latina foi ignorada. Sim. Por eles. O que você ouvia falar? O que se falava disso, assim? E como é que você sente? Principalmente porque, assim, você estava em Veneza e em Berlim, você viu a euforia brasileira que foi, né? Um Último Azul, um Hora do Recreio, que saiu premiado, enfim. Como é que você vê isso, cara? Eu vi muita gente compartilhando dessa minha opinião, principalmente da quantidade excessiva de filmes italianos, e que eles deixaram todos pro final, quando tinha menos críticos, menos pessoas ali para acompanhar, né? Depois da primeira semana, o festival vai se esvaziar, né? Todos. E muita gente perguntando, por que não tem um filme latino-americano, principalmente um filme brasileiro? Até porque foi o Agente Secreto foi o quê? Toronto agora? Em Toronto nesse momento. Então, assim, eles saiu de Cannes premiadíssimo. Em Toronto as críticas são fantásticas e tal. É um filme que vai chegar, não acho, com uma força impressionante. Inclusive a lista dos filmes selecionados do Brasil pro Oscar é uma lista incrível, né? Uma lista... E o país está nessa ascensão, assim, nesse momento realmente impecável, e não ter nenhum filme foi uma coisa que marcou negativamente, eu acho, Veneza. E enfim, você falou da Lucrécia Martel, mas o filme dela nem estava na competição, assim, era um documentário que nem teve, assim, tanto cartaz, assim. E só para terminar, Gustavo, assim, eu vi que você fez coberturas também, não só da competição. Eu, por exemplo, isso eu queria que você destacasse bem. Essa pergunta é um pouco mais ampla, mas queria que você focasse um pouquinho nisso. Assim, você foi ver um documentário sobre o John Boorman, que fala do John Boorman a partir da experiência dele com o Exorcista Herege. E o Boorman é um diretor que ganhou um programa especial, aliás, muito bom no teu canal. Fala um pouquinho pra gente, assim, do que você viu nessas sessões paralelas e, sobretudo, Boorman. Eu assisti excelentes filmes nessas sessões paralelas. Filmes de grandes cineastas, por exemplo, eu falei no outro vídeo, já comentei com você também do Depois da Caçada, do Luca Guadagnino. Vai dar o que falar, vai chegar aqui fora, vai estrear inclusive no festival, vai abrir o Festival do Rio, né? Eu vi o documentário da Sofia Coppola sobre o Marc Jacobs, o designer, que é amigo dela. Sofia Coppola, ela é uma cineasta de um bom gosto impressionante, né? Ele é sempre incrível. É uma coisa assim... O filme do Gus Van Sant me surpreendeu muito, porque é um filme de uma tensão muito grande. Ele domina o tom do filme com um humor situacional muito... Assim, eu não esperava algo do Gus Van Sant tão potente assim, agora. É importante citar também o documentário do Herzog, que é aquela coisa do Herzog. O Herzog, ele parece que ele te apresenta um novo universo sempre, assim, lugares que você nunca imaginou que seriam possíveis de existir. E ele te mostra aquilo da forma mais poética, filosófica e humana possível. E
E sim, esse documentário do Boomer era um dos filmes que eu tava mais, assim, esperançoso, porque eu tinha feito essa semana sobre ele, fiz o programa no YouTube, e eu sei que esse filme, O Exorcista, O Herege, deu uma dor de cabeça muito grande pra ele, porque ele veio, assim, de filmes como Point Blank, Deliverance, e ele tava tava gigantesco na indústria na época. E aí ele aceitou fazer esse filme, e aí o documentário, ele é minucioso, assim, e muito bem estruturado, falar como foi a produção, como foi trabalhar com o... Qual é um ator, qual é o ator principal do filme, do Exorcista, do Herege? Que, aliás, é um filme subestimado. Eu acho, Richard Burton, eu acho que deveria ser revisitado esse filme, sabia? O Richard Burton, assim, como foi trabalhar com o Richard Burton, a experiência de todos do elenco que estão vivos ainda, a experiência do Burman, e como, assim, a impressão da... Ele teve vários contratempos e vários problemas, porque ele quase morreu durante a produção. Ele teve uma espécie, não foi uma pneumonia, mas foi algo do tipo, e o filme teve que se alongar, e aí várias coisas tiveram que ser cortadas e tal, mas era um roteiro que a princípio prometia muito, assim, os atores todos, e no final todos falam de como trabalhar com o Burman foi, assim, uma inspiração, de como ele era ambicioso, de como tinha um domínio da linguagem, e que eles tinham esperança de ser um grande filme. Mas a verdade é que o Burman nunca quis fazer uma continuação do Exorcista. Ele até pediu para não ter o nome Exorcista, pediu para o nome do filme ser só O Herege. Porque em termos de tom e de abordagem, ele é completamente diferente do original. Ele não é bem um filme de terror, o Exorcista 2. E acabou sendo um fracasso. E ele fala disso no filme com muita honestidade, muita dor, assim, da experiência de que foi receber, da forma como ele recebeu esse filme, como esse filme foi recebido. Mas, felizmente, ele conseguiu se reerguer depois, fez Excalibur, fez outros filmes importantes. E marcou, de um modo muito peculiar, a feitura de um cinema autoralíssimo. Gustavo Valente, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela cobertura incrível de Veneza, e te espero no Festival do Rio. Vou estar cobrindo o evento, espero que a gente se encontre urgentemente lá. A gente falou aqui de alguns nomes, e você falou do livro Momento Crítico. Jim Jarmusch, Todd Haynes e o Alexander Payne, a gente não falou, mas já foi o presidente do júri. Todos têm capítulos sobre eles, críticas sobre seus filmes no livro Momento Crítico. Então, para quem tiver interesse, leitura obrigatória. Gustavo, boa semana, nos vemos. Aguardo seus comentários sobre o meu Arena no Set dessa semana. Valeu, cara. Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Gente, tchau.